Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Operação Falcão, nosso encontro semanal aqui de Direito Penal. E a partir de agora, nossa Operação Falcão vai ser sempre por resolução de questões. Porque eu dou um tempo durante a semana para você estudar, para você revisar o tema, e toda segunda-feira a gente pega e tira aquelas dúvidas, aquele ajuste fino. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação em Direito Penal. E hoje o tópico é excludente de ilicitude. Não tenha dúvida, se você vai fazer uma prova para delegado, delegada de polícia, para carreira policial, você vai se deparar com várias questões sobre esse tema, porque é um tema importante dentro da teoria do crime e é um tema que a gente lida no dia a dia quando você vai desempenhar as suas funções. Então vamos ficar ligados, tá? Prova objetiva, prova discursiva, sempre tem questão aqui falando sobre excludente de ilicitude. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa primeira questão. Lê aqui comigo. Durante o expediente interno de órgão municipal, Fábio, servidor público municipal, entrou em surto psicótico. Ó, primeira informação importante aqui. O Fábio está em surto psicótico. Armou-se com a faca e começou a ameaçar colegas de trabalho. Diante dessa situação, Ricardo, também servidor público municipal, tentou conter Fábio, empurrando com força contra a parede, o que causou lesões leves em Fábio. Posteriormente, atestou-se mediante perícia que naquela ocasião Fábio estava em surto com perda temporária da noção da realidade. Em razão de sua conduta, naquele momento, Ricardo está sendo investigado por lesão corporal dolosa. A partir dessa situação hipotética, julgo o item que se segue relativo à teoria do crime no que se refere à antijuridicidade e às causas de justificação e de exclusão da culpabilidade. Se comprovado que a reação de Ricardo foi imediata, necessária e proporcional à agressão iminente, será afastada a antijuridicidade da sua conduta no caso. Essa aqui é assertiva para a gente julgar, né? E aí, joga aí, certo ou errado? Olha só, essa questão já foi cobrada várias vezes pelo Sebrasp. A questão 2, inclusive, ele cobra no mesmo sentido, então vamos ficar ligados com isso aqui. Mas antes da gente entrar no tópico, a gente precisa entender como é que funciona a ilicitude e as suas excludentes. Quando a gente fala aqui de ilicitude, é a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico. Contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico. Então, se perguntarem para você assim, por exemplo, toda vez que alguém mata alguém, necessariamente tem um crime? Toda vez que alguém mata alguém, necessariamente tem um crime? E a resposta, não. Para que exista um crime, você aprendeu que a gente adota aqui um critério analítico, teoria tripartida. Que eu tenho 3 elementos, crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então eu posso ter um fato típico que não seja ilícito. Por isso que eu tenho que analisar se aquele fato típico é contrário ou não ao ordenamento jurídico. Você tem que lembrar que a tipicidade, a gente adota aqui uma teoria chamada ratio cognoscente. O que isso significa? Que a tipicidade ela é indiciária da ilicitude. Toda vez que ocorre um fato típico, existem indícios que esse fato vai ser ilícito. Por exemplo, matou alguém. Tem todo o indício do mundo que matar alguém vai ser ilícito. Então eu vou analisar agora o quê? Se está presente ou não uma das excludentes de ilicitude. Volta aqui comigo, ó, para você entender isso aqui com tranquilidade. Então, prevalece a teoria tripartida do crime, que crime é fato típico, ilícito e culpável. Você vai lembrar que esse fato típico aqui, olha, é indiciário, ó, é indiciário de ilicitude. Ou seja, toda vez que ocorre um fato típico, existem indícios que esse fato é ilícito. Teoria da ratio cognoscente que a gente aprende lá em tipicidade. Beleza. Então o sujeito matou alguém. Ó, nosso fato típico é matar alguém. Matar alguém, artigo 121, fato típico. Existem indícios que esse fato vai ser ilícito. E quando que não vai ser ilícito? Quando tiver presente uma das excludentes do artigo 23 do Código Penal. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Acompanharam o raciocínio? Então existia um fato típico, esse fato típico tem indícios que ele vai ser ilícito, ou seja, que ele vai ser contrário ao ordenamento. E quando que ele não vai ser contrário? Quando estiver presente uma das excludentes. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento ou exercício regular do direito.
Tranquilo até agora, né? Beleza. Então a gente chega na nossa questão que está cobrando a legítima defesa. O que vocês lembram da legítima defesa? É quando você usa aqui os meios necessários moderadamente para acessar uma agressão injusta, atual ou iminente. É o que fala pra gente o artigo 25 do Código Penal. Toda vez que você pensar em legítima defesa, você vai lembrar assim, olha, o Estado, ele não consegue ser onipresente. O Estado ele não consegue estar em todos os locais para te defender ao mesmo tempo. Então o que ele faz? Ele te dá uma autorização para você se defender sozinho, sozinha. Mas você vai agir nos limites estritamente necessários para cessar essa injusta agressão. É uma autorização muito limitada, muito condicionada. O Estado fala, olha, você só pode agir até cessar a agressão injusta. Cessou, procura o poder público. Faça uma denúncia, faça uma ocorrência. A partir daqui você não pode agir mais. Tranquilo? Então vem cá. A partir daí, a gente tira alguns conceitos aqui, ó, da legítima defesa que interessa para a nossa prova. Então, quando a gente fala de legítima defesa, ó, legítima defesa, eu tenho que estar diante legítima defesa. Eu tenho que estar diante de uma agressão injusta, atual ou iminente. Ok? Então a agressão injusta está acontecendo ou muito próximo de acontecer. Se você está durante uma festa lá e o cara te acabou de estar ali, puxa uma arma para você, você puxa sua arma de volta, opa, ó, atual, não é? Mas ele pode falar assim, ah é? Então espera aí que eu vou te matar. E ele vai no carro, abre a porta e quando ele vai pegar a arma lá no porta-luva, você atira contra ele. Iminente, muito próximo de acontecer. Só toma um cuidado, olha, tem que ser atual acontecendo ou iminente, muito próximo de acontecer. Porque se for uma agressão futura, ainda que certa, não autoriza a legítima defesa. O professor Rogério Greco ele traz o seguinte exemplo no livro dele, ó. A gente estava com a cela com superlotação nessa cadeia. E aí, o líder da cela falou assim, olha, a partir de amanhã eu vou começar a matar um até o poder público se sensibilizar aqui e tirar a maioria das pessoas, acabar com a superlotação. E ele foi lá e sorteou a vítima. Falou, ó, amanhã meio-dia eu vou te matar. Esse cara, durante a madrugada, ele vai lá e executa o dono da cela. E aí pergunta-se, tem legítima defesa? Ele ia sofrer uma agressão injusta, né? O cara ia ser executado no outro dia, meio-dia. Só que era no outro dia, meio-dia. Galera, não tem legítima defesa. Não tem legítima defesa. Por quê? Porque a agressão nem é atual e a agressão nem é iminente. Não está muito próximo de acontecer. A gente pode trabalhar lá em culpabilidade com inexigibilidade com tudo diversa, mas não há que se falar aqui em legítima defesa. Porque tem que ser atual ou iminente. Fechou? E aí eu vou chegar onde justamente a prova cobrou da gente. E o Sebrasp gosta muito disso. É se essa agressão injusta aqui pode ser praticada por um inimputável, por uma pessoa que não tenha culpabilidade. Eu posso exercer legítima defesa contra um inimputável? Eu vou te contar um caso que sempre acontece comigo, parece mentira. Mas sabe o que dá problema? Caixa preferencial do supermercado. Um dia desse, um tempo atrás, já tem uns meses agora, né? Uma senhorinha arremessou uma lata de extrato de tomate no rosto do cara, cortou aqui, ó. Confusão da porra. Pode ou não pode exercer legítima defesa? Digamos que você esteja, ó, você tá aqui, lá na fila do supermercado, caixa preferencial, cortando a fila sem perceber. Vem uma senhorinha, Dona Geralda, de 81 anos, com uma barra de ferro para te agredir. Pode exercer legítima defesa contra a Dona Geralda? Pode ou não? Vamos piorar? A Dona Geralda é artigo 26. Ela tem uma doença mental e ela é inteiramente incapaz. Ó, inimputável. Pode exercer legítima defesa contra ela? Vou piorar. Dona Geralda tem 81 anos, é idosa, né? Doença mental, babando. Você olha pra cara dela, você vê que é doidinha. E ela é pessoa com deficiência. Ela é cadeirante.
meteu o turbo lá na cadeira com a barra de ferro e veio para cima de você para te dar um golpe. Pode exercer legítima defesa ou não? Pode, galera. Cuidado com isso. Sebrasp cobrou a questão 1 e a questão 2 é a mesma coisa. Pode exercer. Quando a gente analisa que a agressão injusta na legítima defesa, a gente analisa de maneira objetiva. O que isso significa? Eu não quero saber quem está agredindo. Eu quero saber se a agressão é justa ou injusta. Se for injusta, admite legítima defesa. Se não, você ia estar lá no mercado, ia virar lá para o seu namorado falar, amor, vou morrer agora porque quem está me batendo é a senhora. E a senhora eu não posso exercer legítima defesa. Claro que você não vai dar uma banda na senhora e pisar na cabeça dela. Porque você tem que usar moderadamente dos meios necessários. Mas você pode exercer legítima defesa. Seja contra adolescente, seja contra inimputável, seja contra idoso. Guarda isso, que o Sebrasp gosta de cobrar isso aí na sua prova. Tá bom? Então volta aí, ó. Item 1, correto. Dane-se que ele estava no surto psicótico. Se a agressão foi injusta, legítima defesa. Pode sim exercer. A legítima defesa é admitida contra quem pratica agressão física ou moral, mesmo que o agressor esteja acobertado por uma causa de exclusão de culpabilidade. Mesmo que ele seja sobre coação moral, obediência hierárquica ou ele seja inimputável. Lembra que eu falei que pra gente dane-se isso aqui? O que importa é se a agressão é justa ou injusta. Muita gente erra isso aí. Muita gente erra. Ok? Ó, vamos pensar aqui um caso de coação moral que caiba legítima defesa. O sujeito vai lá e sequestra o filho de uma pessoa. Ele sequestra o filho e ele fala o seguinte, ó, eu estou querendo me vingar de fulano. Então lá na saída do trabalho de fulano, você vai dar uma facada nesse fulano para mim. Se você não der a facada, eu vou matar o seu filho. Coação moral irresistível. Eu não posso exigir desse pai que ele tenha outro comportamento a não ser ceder para poupar a vida do filho. Quando ele vai dar a facada lá no sujeito no trabalho, esse sujeito reage e atira contra esse pai. Tem ou não legítima defesa? Tem. Você percebe que o pai está cobertado pela coação moral irresistível, que exclui a culpabilidade, mas o outro sujeito não tem nada a ver com isso, a agressão para ele é injusta. Ele pode exercer legítima defesa. Certo? Grava isso, ponto importante para o Sebrasp. Suponha que Roberto, com ânimos laente é ânimos de causar lesão corporal, tá? De lesionar, e de forma injusta tenha começado a agredir Amarildo, sem que este tenha dado causa a tal conduta. E que Amarildo, depois de cessar as agressões contra si, tenha passado a agredir Roberto. Nessa circunstância, Roberto agirá em legítima defesa sucessiva, caso se defenda das agressões perpetradas por Amarildo. Certo ou errado isso aí, hein? Ó, aqui nós estamos num ponto muito cobrado pelo Sebrasp, chamado legítima defesa sucessiva. E eu quero que você anote um conceito no seu caderno de legítima defesa sucessiva, que vai te facilitar a vida, ó. É a legítima defesa do agressor inicial contra o excesso da vítima. É a legítima defesa do agressor inicial contra o excesso da vítima. Tá bom? Isso aqui é conceito. Perguntou para você em prova oral. Em que consiste a legítima defesa sucessiva? Consiste na legítima defesa do agressor inicial contra o excesso da vítima. Prova discursiva ou, algumas vezes, o Sebrasp na prova objetiva coloca exatamente assim para a gente julgar. Beleza? Agora venha entender isso aqui. Ó. Imagine que esse sujeitinho aqui, vamos chamá-los carinhosamente de Jack. O Jack, ele resolveu estuprar a Lolita. E ele, para fazer isso, usa uma arma de fogo para exercer a grave ameaça. Então ele vai lá, subjuga a Lolita. No meio do ato sexual, a Lolita consegue tomar a arma e dar um tiro no Jack. O Jack cai. Acompanha comigo aqui. Primeira pergunta. Se o Jack cai instantaneamente morto, Lolita pegou, tiro fatal, pegou no pescoço, o Jack cai morto. Tem legítima defesa? Perfeitamente. A Lolita usou moderadamente o meio que ela tinha à disposição, que era arma de fogo, e cessou em justa agressão. Acabou, legítima defesa. O problema é que o Jack vai cair vivo, mas inofensivo. Então o Jack cai aqui, ó,
sem oferecer mais nenhum risco, está super machucado. O que a Lolita deveria fazer? Chamar a polícia, acabou a autorização dela. Lembra que eu falei que a autorização é limitada? Mas a Lolita é revoltada. Fica aqui, ó, perto do Jack. Aponta a arma na cabeça e fala assim, Jack, você vai morrer agora, estuprador de merda. E ela aponta a arma pro Jack. Na hora que ela vai acionar o gatilho, ó a merda. O Jack pega uma barra de ferro que estava aqui do lado e dá um golpe fatal e mata a Lolita. Legítima defesa sucessiva. Perceba que a autorização da Lolita cessou no exato momento que ela neutralizou o Jack. Deu o tiro, ele caiu no chão, não oferece mais risco? Acabou a legítima defesa. E a partir daquele momento ali, olha, ela está na iminência de uma agressão injusta, não está mais autorizada pelo Estado. Nasce para o Jack sucessivamente, por isso que é legítima defesa sucessiva, sucessivamente o direito de se defender legitimamente. Então, ó, chegou aqui, acabou a autorização da Lolita. A partir desse momento a agressão dela é injusta, então nasce, ó, tá vendo? A legítima defesa contra o excesso da vítima. A partir daqui, ela está em excesso. Se ela está em excesso, ó, o Jack pode se defender contra essa agressão injusta. Então ele responderia pelo estupro, mas não responderia pela morte. Compreenderam? Eu sei que as meninas ficam revoltadas, né, com esse exemplo, mas inclusive já tivemos esse exemplo aqui na prática. Uma lutadora de jiu-jitsu, ela, no meio do estupro, ela conseguiu se desvencilhar, o cara saiu correndo, ela saiu correndo atrás, alcançou, deu um mata-leão e matou o cara. Respondeu pelo excesso. Eu não sei o final, mas tomara que ela tenha sido absolvida lá no tribunal do júri, mas, em tese, deveria responder pelo excesso. Então, questão corretíssima. Ó, sucessiva. João, com a intenção de subtrair um veículo, rendeu o motorista com emprego de arma de fogo. Antes mesmo de ingressar no interior do veículo, o agente criminoso foi surpreendido pela polícia e, na tentativa de fuga, invadiu casa, vindo agredir um dos moradores. A partir da situação hipotética apresentada, julgo o item que se segue com base no Código Penal. João pode alegar estado de necessidade em relação à invasão de domicílio se comprovar que ingressou na residência para se proteger de uma agressão iminente. E aí? Vamos lá. Ó, quando a gente fala de estado de necessidade, você vai lembrar do seguinte. Aqui eu não estou mais diante de uma agressão injusta. Eu estou diante de uma situação de perigo atual. Então o raciocínio da sua prova agora não é mais a falta de onipresença do Estado. Porque lá, como ele não consegue se defender, ele deixa você se defender legitimamente, sozinho, de maneira excepcional. Aqui no estado de necessidade, não. Você está numa situação de perigo. Então, na situação de perigo ali, ela é muito urgente, ela é muito atual, não dá para você esperar o Estado. Então, o que ele permite? Que diante dessa situação de perigo, se eu tiver dois bens jurídicos aqui, olha, vocês possam sacrificar um para salvar o outro. Então, você passou no concurso e aí você compra uma passagem num cruzeiro para você comemorar. Aí você está naquela maré, que acontece? O navio começa a afundar. Se o navio começa a afundar, está ali na iminência de morrer, afogado, e só tem um colete salva-vidas, você pode matar outra pessoa para ficar com o colete? Pode. Isso é o estado de necessidade clássico. Situação de perigo, que é o afogamento ali, e aí eu sacrifico uma vida para salvar a outra. Isso é o estado de necessidade. Beleza? Agora vamos lá. Quando eu falo dessa situação de perigo, eu tenho alguns requisitos, tá? E o primeiro requisito é que, ó, o agente não pode ter causado voluntariamente a situação de perigo. Não pode ter causado voluntariamente a situação de perigo. Então, pera aí, pô. Se eu estou aqui, ó, se eu estou na rua do nada, estou correndo do nada, estou aqui fazendo um corpo ali, eu fui no mercado e veio um sujeito para me agredir, porque encucou comigo na rua, puxou uma faca e falou, vou te esfaquear aqui agora.
Eu posso sair correndo e entrar numa casa qualquer? Posso. Isso é estado de necessidade. Eu vou violar ali o domicílio de alguém, né? A intimidade, etc. Sacrifica esse bem jurídico para salvar minha vida ou integridade física. Estado de necessidade. Mas se eu criei a situação de perigo, porra, o cara tava metendo um assalto ali. Ele criou a situação de perigo. Claro que ele não pode alegar estado de necessidade se ele estiver fugindo da polícia. E outra coisa, porra. Tu vai fazer prova para delegado. Vai fazer prova para carreira policial. Você vai colocar na sua prova que o cara assaltou, fugiu da polícia, entrou numa casa e é estado de necessidade? Aqui é psicotécnico, meu irmão. Tu tá eliminado da prova se tu marcar que isso aqui pode. Agora, sem zoeira. Vocês compreenderam essa questão? Que ele não pode alegar estado de necessidade se ele criou voluntariamente essa situação de perigo. Ó, se você tá no cinema, isso no cinema do nada começa a pegar fogo. Você pode sair distribuindo chute, voadora, cotovelada para conseguir se salvar do incêndio? Tranquilo, pode. Sacrifica a integridade física dos outros para salvar a minha. Estado de necessidade. Agora, se você colocou fogo no cinema, óbvio que você não pode alegar estado de necessidade. Você vai ver ali na frente que cai uma questão muito parecida com essa, só que foi no barco. Toma cuidado, tá bom? Segunda coisa importante. Ó, o agente não pode ter o dever de enfrentar o perigo. O agente não pode ter o dever de enfrentar o perigo. Como assim? Como assim, digo eu. Imagine que você está lá no cinema, começou a pegar fogo e na hora que você vai sair correndo desesperado, que primeiro a te dar um socão é o bombeiro militar que quer sair correndo também. Teria sentido? Não. Então aquele que tem o dever jurídico de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Ponto. Cuidado com o SEBRASP. Por quê? A regra é essa, artigo 24, parágrafo 1º do Código Penal. Aqui não tem discussão não. Entretanto, você tem que levar em consideração o seguinte. Eu não vou exigir atos heróicos. Eu não preciso também exigir que essa pessoa ela morra, porque ela não pode alegar estado de necessidade. Então, a princípio, não. Mas esse mesmo bombeiro, se ele está lá dentro do cinema e o fogo se alastrou, começa a ceder toda a estrutura do cinema, ele está na iminência de morrer, daquela forma ele pode alegar estado de necessidade. Então, é a única observação, porque o SEBRASP já cobrou isso anteriormente, tá? Aquele que tem o dever jurídico de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade, mas excepcionalmente ele pode alegar, porque a gente não exige atos heróicos. Toda vez que o SEBRASP cobrou isso, ele usou a questão do ato heróico, porque é o que a doutrina fala, e aí não abre discussão para recurso. Toma só cuidado com isso aqui, tá? Agora, olha só, uma coisa importantíssima para a nossa prova. Isso aqui, ó. Inevitabilidade do dano. O chamado cômodos dissensos. O que isso significa? Galera, se eu estou no estado de necessidade, eu estou diante de dois bens que são protegidos. Você lá no navio, você tinha direito à vida, a outra pessoa tinha direito à vida. No cinema, você tem direito à integridade física, a outra pessoa também. Então o que é a inevitabilidade do dano? Opa, eu autorizo você sacrificar um bem jurídico, mas só em último caso. Só se não tiver outra saída. Então se você tem uma saída aqui, olha, mais longe do cinema, que não tem ninguém na sua frente, é essa que você vai usar. Você não pode dar cotovelada e chute porque você quer pegar a saída mais próxima. Compreenderam? Por exemplo, ó, você está indo comprar, você acabou de colocar o pé para fora da sua casa, tá? Você acabou de abrir o portão da sua casa e colocou o pé para fora. E aí vem um cachorro bravo, pitbull, babando para te atacar. Ele vem voado, moleque, para te atacar mesmo. Sangue no olho. E aí você vai lá, saca a sua arma e mata o pitbull. Tem estado de necessidade? Sabe por que não? Porque você podia evitar esse dano. Você podia dar um passo para trás e fechar o portão. Perceberam que você tinha uma saída menos gravosa? Você não pode simplesmente escolher sacrificar o animal. Daqui a pouquinho eu falo da diferença de ataque de animal de legítima defesa e estado de necessidade, tá? Nesse caso aqui do pitbull, é estado de necessidade porque ele está criando uma situação de perigo. Mas vocês compreenderam? Se você está no meio da rua, aí beleza. Você só pode pegar, sacar a arma e matar o pitbull, senão ele te mata. Estado de necessidade.
Mas se você acabou de colocar o pé fora do portão, porra, você dava um pé atrás e fechava o portão. Acabou, deixava ele latindo lá fora. Não tem estado de necessidade. E sabe por que essa inevitabilidade do dano cai? Por isso aqui, ó. Não se aplica, não se exige, na verdade, né? Na legítima defesa. Não se exige inevitabilidade do dano na legítima defesa. Então imagina que você foi para um show e na hora de ir embora tem aquele maldito flanelinha. Moleque, eu tenho uma raiva de flanelinha. Se vocês soubessem, uma hora eu conto para vocês algumas histórias. Então, tá lá o maldito flanelinha e ele pede dinheiro para você. E digamos que seja uma flanelinha adolescente, vou piorar ainda, 17 anos. Ele pede uma grana para você. Você poderia, aí você fala que não vai dar e ele vem para cima de você para te agredir. Você poderia entrar no carro e ir embora, concorda comigo? Que acabaria a agressão injusta. Mas você resolveu ficar e pagar para ver. Vai me bater? Então beleza, quero ver. Tem legítima defesa? Tem legítima defesa. A legítima defesa não exige a inevitabilidade do dano. Grande Nelson Hungria falava, olha, ninguém é obrigado a ser covarde. Porque se eu exigisse inevitabilidade do dano, toda vez que alguém viesse te agredir, o que você ia ter que fazer? Correr. Correr. Se você conseguisse ali correr, na hora que ele te alcançasse, você estaria autorizado a exercer legítima defesa, não teria sentido nenhum. Tá bom? Então, inevitabilidade do dano, estágio de necessidade, sim. Legítima defesa, não. Fechou? Então aqui, ó, erradíssimo, porra. Tu marcar isso aí eu vou ficar preocupado. Pedro, policial militar, foi convocado para acompanhar uma manifestação ao redor de prédios públicos. Em dado momento, parte dos manifestantes começou a apedrejar tais edifícios públicos, tendo ocasionado a destruição de uma vidraça da fachada de um deles. Em meio aos ataques, acreditando erroneamente que um dos manifestantes portava uma arma de fogo e iria disparar contra ele, Pedro rapidamente sacou sua arma e disparou antecipadamente um tiro de advertência no chão para tentar dispersar o manifestante. No entanto, o tiro acabou atingindo a perna do manifestante, causando-lhe lesão corporal grave. Em referência à situação hipotética apresentada, julgo o item que se segue. Pedro agiu em legítima defesa putativa, pois acreditou erroneamente que estivesse sendo atacado por um manifestante armado. Certo ou errado isso aí? E aí? Ó, questão correta. Faço isso aqui, mas a gente vai piorar, tá? Vem cá, ó. Quando a gente fala de discriminantes putativas, você vai lembrar que putativo vem de putare. Putare é imaginar. Então vão ser situações de excludente de licitude, qualquer uma, tá? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular, estrito cumprimento, que só vão existir na imaginação do agente. Então nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, que o cara, condomínio de luxo, o cara entrou com a Porsche dele, e aí ele entrou com a Porsche, abriu o portão eletrônico, o vizinho, que era trabalhador, que morava no condomínio também, estava chegando de mochila. Ele viu o portão aberto, o que ele falou? Ah, vou correr aqui porque eu não preciso chamar ninguém lá para abrir o portão para mim. Quando ele veio correndo com mochila nas costas, o dono do Porsche achou que ia ser assaltado. Sacou a arma e matou o morador. Galera, o cara estava indo só para casa, chegando no trabalho. Não tinha agressão injusta atual iminente nenhuma, mas para o dono do Porsche existia na imaginação dele. Isso é uma legítima defesa putativa. Há um estado de necessidade putativo. Tem um exemplo doutrinário muito bom. Duas pessoas estão num barquinho de pesca, esses barquinhos pequenos, né? E tem só um colete salva-vidas no barquinho de pesca. E aí uma hora eles percebem que está entrando água no barquinho. Ou seja, risco de afogamento. Nenhum dos dois sabe nadar. Eles entram em luta corporal, até que um consegue matar o outro e coloca o colete. Quando ele coloca o colete, ele pula do barco, o pé dele encosta no chão. Ou seja, a água era rasa, não tinha risco de afogamento. Isso é um estado de necessidade putativo. Na imaginação dele tinha a situação de perigo ali do afogamento, mas não existia na realidade. Tranquilo, né? Beleza. O que fala o Código Penal? Ele fala bem assim, ó.
se as circunstâncias justificarem, o agente fica isento de pena. Então a gente vai analisar aqui se esse erro era inevitável ou evitável. Na verdade é isso que a gente vai analisar. Se todas as circunstâncias justificarem, olha, ele vai ficar isento de pena. Eu sempre gosto de contar um exemplo aqui de legítima defesa putativa que fica isento de pena, que você não esquece mais. Imagine que na sua região aí, você conheça um cara casca grossa. Sabe aquele cara? Moleque, na minha época tinha um sujeito chamado Cristiano Doidinho lá na Ceilândia, que todo mundo morria de medo. E ele matava à toa mesmo. Digamos aí que você tem um sujeito nessa sua região e ele encuca com você no mercado ali e fala, é o seguinte, próxima vez que eu te encontrar eu vou te matar. Você pesquisa lá e fala, porra, o cara já matou um monte. Você compra uma arma e começa a andar armado. Certo dia você está saindo do cursinho à noite ou do trabalho, você vai buscar o seu carro no estacionamento, tem mais ninguém, só tem seu carro lá. Quem aparece? O bendito que te ameaçou. E ele vem, aqui na nossa região a gente chama de kit peba. O que é kit peba? Boné à barreta, bermudão da Ciclone, Kenner, ó, blusa de moletom. E ele mete a mão debaixo do moletom. O que você imagina nessa hora? Que ele vai atirar contra você. Você saca a sua arma e dá 2 tiros no peito dele. Fica provado que esse cara havia se convertido na igreja. E ele só foi puxar um panfleto da igreja e te convidar para o culto. Falar, irmão, aquela ameaça ficou para trás. Sou um novo homem, renascido. Estou te convidando para o culto. Tinha agressão injusta? Não. Mas tudo justificava ou não? Tudo. Eu tenho certeza que você teria atirado. Eu teria atirado sem pensar 2 vezes. Por quê? Porque tudo justificava. O cara fica isento de pena. Tranquilo isso? Beleza? Agora, olha só. Se o erro for evitável, aí esse agente pode responder a título de culpa, se previsto. Tá bom? Então, se tudo for ali inevitável, se tudo justificar o erro dele, ele vai responder, ele vai ficar isento de pena. Mas se o erro for evitável, ele responde de maneira culposa. É o que a gente chama de culpa imprópria, que eu conversei com vocês na aula de dolo e culpa. Tranquilo, né? Beleza. Então aqui, ó, item correto. Agora, toma cuidado com o seguinte, tá? Discriminante putativa, ó, não exclui ilicitude. Isso aqui é complicado e vive caindo, tá? Não exclui ilicitude. O que acontece aqui nas discriminantes putativas? Se o erro for sob pressuposto fático, a gente está diante do chamado erro de tipo permissivo. E se eu estiver diante do erro sob a presença ou limites da excludente, eu vou estar diante de um erro de proibição indireto. Erro de proibição indireto. Tá? Isso aí que a gente já estudou anteriormente. Depois, nossos próximos encontros, próximo é culpabilidade, no outro, Operação Falcão, vai ser teoria do erro. Então a gente vai tratar erro de tipo, erro de proibição, erro de tipo acidental. Mas eu quero que você já entenda isso aqui. Tá? Quando eu falo de uma discriminante putativa, ou eu vou ter um erro de tipo permissivo, se ele errar sobre o pressuposto fático, como foi meu exemplo, né? Ele errou sobre o fato do cara estar puxando ou não arma de fogo, erro de tipo permissivo. E se for sobre a presença ou limites de um excludente, erro de proibição indireto. Então o marido, ele flagra sua mulher com um homem na cama. E ele acha que ele está diante de uma possibilidade de legítima defesa da honra, quando isso não existe. Ele vai lá e mata essa mulher. Erro de proibição indireta. Tranquilo? Beleza? Então perceba que eu não excluo licitude, eu estou diante de erro. Eu vou excluir culpabilidade ou tipicidade, mas eu não falo aqui em excludente de licitude. Qual é a principal informação que eu quero que você leve disso aqui por enquanto? Que a gente está na aula de excludente de licitude. É que a discriminante putativa não exclui ilicitude. É uma espécie de erro e vai ser tratada na aula de erro. Fechou? Sobre as causas de justificação no direito penal, é correto afirmar que bora, 20 segundos para responder essa aí. Bora, galera, hora de errar
agora no chat mesmo, que aí a gente corrige. Ó, opa, importante aqui pra gente, tá? Ó, estado de necessidade, adota-se uma teoria unitária. Teoria unitária. O que significa isso? O nosso estado de necessidade, ele é sempre justificante. Ele sempre vai excluir a ilicitude. Tá? Então, teoria unitária. Nosso estado de necessidade é sempre justificante, sempre vai excluir a ilicitude. Desde que, cuidado com isso aqui, tá? Bem sacrificado, ó, bem sacrificado, seja de valor igual ou inferior ao preservado. Tá? Então, nosso estado de necessidade, ele é teoria unitária. Unitária vem de quê? De 1. Por quê? Porque ele só pode excluir uma coisa do crime, que é a ilicitude. Ele sempre vai ser justificante excluir ilicitude, desde que o bem sacrificado seja de valor igual ou inferior ao bem preservado. Então, olha, a gente deu o exemplo de vida com vida. Beleza, igual valor. Agora, eu não posso, por exemplo, sacrificar uma vida para salvar um patrimônio se eu estiver diante do estado de necessidade. Porque aí eu só vou ter, no máximo, uma causa de redução de pena. Eu não vou ter a exclusão da ilicitude. Compreenderam? Então, cuidado que a gente não adota uma teoria diferenciadora. Eu nem vou colocar aqui para não te confundir. A gente não adota uma teoria diferenciadora. A teoria diferenciadora, ela diferencia o nome. Então, se o bem sacrificado for de valor inferior, eu vou falar aqui, olha, de justificante. Mas lá na teoria diferenciadora, eu posso ter um estado de necessidade exculpante, que exclua a culpabilidade, ainda que o bem sacrificado seja de valor superior. Então isso aqui é matéria de Código Penal Militar, que não interessa para a nossa prova aqui agora. O que eu quero que você lembre é que o Código Penal, teoria unitária, vai excluir sempre e de qualquer maneira a ilicitude, vai ser sempre justificante, por isso que é só unitária, desde que o bem sacrificado seja de valor igual ou inferior ao bem preservado. Tá bom? Então, alternativa A. Acelerar um pouquinho aqui, porque senão a gente não consegue responder todas as questões. Kátia, proprietária de uma casa de veraneio, é informada por uma vizinha de que populares estão invadindo seu quintal para fazer uso da piscina. Aproveitando-se de sua ausência, para pôr fim ao abuso, Kátia instala um dispositivo que eletrifica a água da piscina, por ela acionado sempre que está ausente. O dispositivo em questão não é visível, tampouco existe no local qualquer aviso sobre o risco de se entrar na piscina. Alguns dias depois, um adolescente pula o muro do quintal da residência de Kátia, então ausente, e ao mergulhar na piscina recebe forte descarga elétrica que o faz desfalecer, vindo ele a morrer afogado. Diante do caso narrado, a correta adequação típica do fato é... Vou dar 30 segundos nessa aí, que ela é um pouco mais chatinha. Vai lá. Foi? Então vamos lá, galera. O que é esse dispositivo aqui que a Kátia instala? A discussão é sobre o quê? É o que a gente chama de ofendículos. O que são os ofendículos? São os aparatos que a gente coloca para defender propriedade. Quando eu era moleque lá na Ceilândia, a gente colocava caco de vidro em cima do muro. Depois evoluiu para lança, hoje em dia a cerca elétrica é o mais comum. Então esses são os ofendículos mais comuns no dia a dia da sociedade. Agora, para que seja ofendículo, tá? A gente precisa aqui de
duas características. Isso você não pode esquecer. Primeiro, que ele seja visível. Visível. Se ele não for visível, vai responder pelo excesso. E segundo, que ele seja proporcional. Porque o que o ofendículo quer aqui é defender sua propriedade. O ofendículo não pode ser letal, ele não tem a finalidade de matar outra pessoa. Então vamos lá. Ó, você pode colocar a cerca elétrica na sua casa? Pode. Agora eu tive um sujeitinho que, região de Sobradinho aqui em Brasília, ele teve um trailer que foi furtado várias vezes. Sabe o que ele fez? Ele colocou um fio 220 ligado no trailer dele. Era aquele trailer de lata, de latão. Pois é. Tem ofendículo aí? Claro que não. Você coloca a cerca elétrica, geralmente tem um aviso, né? E a cerca fica bem visível. Isso que ele fez é o que a gente chama de armadilha. Se for invisível, a gente não tem ofendículo, a gente tem armadilha. Cena clássica de filme. O cara coloca uma cadeira, uma espingarda, pega o barbante, coloca ali no gatilho da espingarda e na maçaneta da porta. Pro primeiro que abrir, tomar um tiro. Isso não é ofendículo, pô. Isso é armadilha, vai responder por homicídio. Nós tivemos um caso aqui em Planaltina que o indivíduo fez isso na chácara dele, ele esqueceu e ele morreu pela própria armadilha. Pela própria armadilha. Estão compreendendo? Então, ó, cerca elétrica, o choque não é letal não. Você pega lá, dá um susto da porra, tu vai ficar desanimado, não vai querer mais furtar, mas sobrevive. Então aqui a Kátia errou duas vezes. Era invisível, né? Porque estava eletrificada a água, e era desproporcional, tanto que o moleque caiu e morreu. Tem algum excludente para Kátia? Não, vai responder por homicídio. Agora toma cuidado, tá? Já caiu ofendículo em prova discursiva. Policial legislativo aqui do DF caiu uma época. E para delegado, então, isso aqui já caiu várias vezes. Que é o seguinte, ó. Quando eu falo de ofendículo, tem três correntes doutrinárias. Primeira, segunda e terceira. Primeiro, entende que é exercício regular do direito. Exercício regular do direito. O que seria isso então? Você tem o direito de colocar um aparato para defender sua propriedade. Então a natureza jurídica, exercício regular do direito. O Estado tolera que você coloque ali um aparato para defender sua propriedade. Segunda corrente entende que é uma legítima defesa pré-ordenada. Por que legítima defesa pré-ordenada? Porque ela fica ali esperando, na hora que vier a agressão injusta, ela repele a injusta agressão. Então a cerca elétrica fica ali, paradinha. Na hora que o cara tenta pular para invadir, ó, ela repele. Então seria uma legítima defesa pré-ordenada. Nelson Hungria, por exemplo, se filiava aqui. E tem outra, que ela é conciliadora, do professor Damásio de Jesus. Grande Damásio, né? Faleceu recentemente. O que o professor Damásio falou? Ele falou, olha, ele tem a natureza das duas. Na hora que ele está ali parado esperando, é exercício regular do direito. Você tem o direito de ter um aparato para defender sua propriedade. Mas quando ele age diante de uma agressão injusta, ele está agindo como legítima defesa pré-ordenada. Tá bom? Então na prova discursiva você coloca as três correntes. Independentemente da corrente, você percebe que o ofendículo, se ele for visível e proporcional, é uma excludente de licitude. E isso costuma cair muito na prova. Agora a Kátia aqui não. A Kátia teve uma armadilha e ela responde por homicídio. Após animada pescaria e farto consumo de bebida alcoólica, os amigos Jacó e Isaac iniciaram uma discussão sobre futebol. Irritado, Jacó resolveu atear fogo no barco que estavam. Embora ambos não soubessem nadar, havia somente um colete inflável disponível e Jacó apressou-se em pegá-los. Jacó ainda tentou salvar seu amigo, mas Isaac acabou morrendo afogado no naufrágio. Diante da situação hipotética, é correto afirmar que... Porra, essa aí a gente já respondeu hoje, hein? Se o Jacó criou a situação de perigo, perdeu, irmão. Ó, praticou o crime de homicídio. Aquele que voluntariamente cria a situação de perigo não pode alegar estado de necessidade. Aloísio, 81 anos de idade, residia sozinho em um bairro violento de uma grande metrópole.
Em determinado dia, sua casa foi acometida por um curto-circuito que resultou na interrupção do abastecimento de energia elétrica no imóvel. Aloysio fez contato com o eletricista Miguel para que este fizesse o reparo. Miguel, todavia, informou que, em razão dos compromissos profissionais anteriores, só poderia ir ao local no dia seguinte. À noite, Aloysio acordou com o barulho de seu portão sendo arrombado. Posteriormente, viu um homem armado ingressando em seu quintal. Mesmo letárgico em razão da ingestão do remédio para dormir, temendo por sua vida, Aloysio pegou uma arma de fogo velha que guardava embaixo de sua cama e efetuou um único disparo contra o homem, que, atingido na barriga, faleceu no local. Ato contínuo, Aloysio se aproximou do corpo e verificou que a vítima era Miguel, que tinha ido ao local para tentar reparar a rede elétrica da casa. Diante do exposto, assinale a opção que indica o correto enquadramento da conduta de Aloysio. Galera, o Aloysio, ele estava diante de uma excludente putativa, né? Uma legítima defesa putativa. Ele achou que estava diante de uma agressão injusta, quando na verdade a agressão injusta não acontecia. Era o eletricista que estava ali. Ele errou sobre uma situação fática. Lembra que nós falamos? Ele estaria aqui em tese no erro de tipo permissivo, que a gente vai estudar depois. O que interessa pra gente? Concorda comigo que era tudo justificado aqui? Porra, o cara tá no breu. Ele vê uma pessoa entrando lá no estabelecimento dele. Não era o eletricista, porque o cara tinha dado outro horário. Ele tinha tudo pra crer. Então aqui, ó, a gente sabe que ele pode ter isenção de pena em razão da legítima defesa putativa. Lembra que a conclusão é isenção de pena. Eu não tenho exclusão de ilicitude em razão da legítima defesa. Aqui onde a maioria dos alunos erram. Isso aqui foi muito bem trabalhado por nós hoje. Se eu estou diante de uma legítima defesa putativa, estado de necessidade putativa, qualquer excludente putativa, eu não excluo ilicitude, porque eu estou em uma espécie de erro. Eu posso gerar isenção de pena ou punição à título de culpa, porque vai ser ou erro de tipo permissivo ou erro de proibição indireta, mas não exclui ilicitude. Guarda isso, Sebrasp, FGV, são boas bancas em trabalhar isso aqui com a gente. João e Guilherme, lutadores profissionais de boxe, disputaram a final do torneio mais importante do esporte em âmbito nacional. No último round, João desviou de um golpe de seu oponente e, ato contínuo, desferiu um soco no rosto do Guilherme, que resultou na abertura do supercílio direito deste, ensejando forte sangramento. Nesse cenário, João praticou qualquer crime, pois atuou sob o manto do... Não praticou, né? Pô, essa aí é de graça, hein? De graça, de graça, de graça. Mas eu quero falar algumas coisas com vocês aqui, ó. Exercício regular do direito estrito cumprimento do dever legal. Tá? Começar aqui pelo estrito cumprimento, ó. Estrito cumprimento do dever legal. Então é dever legal. Ó, é você cumprir estritamente aquelas atribuições que lhe foram determinadas ali por lei ou por um ato normativo. Perceba que eu, como delegado, quando eu vou numa casa realizar uma busca e apreensão, eu não pratico violação de domicílio, eu estou no estrito cumprimento do dever legal. Conduzo aquele preso para a delegacia de polícia, estrito cumprimento do dever legal. Quando eu algemo alguém na rua, estrito cumprimento do dever legal. Perceberam? O que vai chover nessa prova? Eu até já cansei dessa questão e as bancas continuam cobrando, pô. Diligências policiais. E aí você tem que atingir fatalmente alguém. Digamos que a questão traga que durante uma rebelião no presídio, um dos detentos pega uma faca caseira, tá? Uma faca caseira, e ele vai na direção do policial penal para dar um golpe fatal nesse policial penal. O policial penal saca a arma e atira e mata esse detento. Tem estrito cumprimento? Perceba que o policial penal está no estrito cumprimento, ele está lá trabalhando. O policial militar numa manifestação fardado no estrito cumprimento do dever dele, vem um manifestante com a faca para cima dele, ele atira e mata o manifestante. Tem estrito cumprimento? Eu vou com minha equipe cumprir um mandado de busca, quando eu chego na casa, que a gente dá voz de prisão, o cara saca uma arma, vai atirar contra a equipe, a gente atira de volta e mata esse alvo. Tem estrito cumprimento? Nenhum dos três casos, galera. Isso confunde muito o aluno, porque a gente está no cumprimento do nosso dever, mas espera aí. Dever legal é você cumprir aquilo que foi determinado por lei. Me fala uma lei aí
Ou um edital que você fala, olha, entre as atribuições do policial, do delegado está matar quando for necessário. Tem essa atribuição? Tem esse dever legal? Claro que não. Então nunca, nunca, nunca vai ser estrito cumprimento quando você atingir fatalmente alguém. Quando o policial atingir fatalmente alguém na prova. Nunca. Qual é o excludente possível? Legítima defesa. Se presentes todos os demais requisitos. Legítima defesa. Guarda isso, tá? Agora, exercício regular, aqui sim. Eu tenho uma faculdade, né? Você vai praticar alguns atos que o Estado tolera que você pratique. Exemplo mais clássico de todos, artes marciais. Quando você pratica artes marciais, se você lesiona a pessoa durante o boxe, durante o muay thai, durante o jiu-jitsu, você está cobertado pelo exercício regular. O Estado tolera que você pratique aquela arte marcial e acabe causando lesão nessa pessoa. Só toma cuidado com o seguinte, o nome é exercício regular. Se é exercício regular, você tem que respeitar estritamente as regras do esporte. Eu sempre gosto de lembrar aquele filme Doce ou Doce Vingança. Isso aí é de outra, é da qualificadora do homicídio. Menina de Ouro. Menina de Ouro, olha, quem não assistiu, pô, a menina tá lá lutando, soa o gongo, a adversária dela dá um soco, ela cai, bate a cabeça no banquinho e fica tetraplégica. O drama do filme todo é esse, filme fantástico, inclusive. Galera, se fosse aqui no Brasil, ela ia responder por aquela lesão gravíssima. Por quê? Porque o exercício foi irregular, suou a regra, suou o gongo ali, ela foi lá e agrediu, vai responder por essa lesão. O cara, durante o futebol, dá um carrinho ali. Esse carrinho acaba machucando o outro jogador. Exercício regular. Agora, como de vez em quando acontece, os caras vão lá na maldade, dar voadora, ou não dar uma cotovelada sem bola, aí não, vai responder pela lesão, porque passa a ser um exercício irregular. Fechou? Mas a questão aqui foi simples, tranquila. Exercício regular, excludente de licitude, lesão no box, sem dificuldade. E pra gente encerrar, enquanto caminhava pela vizinhança, um jovem presencia um momento em que, ao escapar da casa de um vizinho, um cão bravo se coloca na iminência de atacar uma criança. De imediato, no intuito de conter o cachorro e proteger a criança, valendo-se de uma barra de ferro encontrada no local, ele desfere violento golpe contra a cabeça do animal, resultando em sua morte. Nesse caso, o jovem agiu amparado por... E aí, galera? Seikai, só o tempo todo. FGV, Sebrasp, AOCP, Fundatec. Vamos lá? O que eu quero que vocês entendam aqui, ó? Ataque do animal. No ataque do animal, eu posso ter duas situações, tá? Ou esse animal vai agir por instinto, ou ele vai ser fomentado, atiçado por um ser humano. Certo? Então, ou esse animal age por instinto, ele não gostou do teu cheiro, da tua cara e partiu para cima mesmo, porque ele se sentiu ameaçado. Ou ele vai ser fomentado, atiçado por um ser humano. Vai estar na coleira e o cara vai falar assim, ó, pega. Ok? Muda completamente o nosso excludente. Se esse animal agir por instinto, e a prova deixa isso muito bem claro, acabou de deixar aqui, se soltou da coleira, o touro bravo quebrou o portão estava aberto, na hora que ele estava passeando, o cão se soltou da coleira, tudo isso gera situação por instinto. Nenhum ser humano mandou, ele resolveu te atacar. Se ele resolve te atacar, nós estamos diante de uma situação de perigo. E a situação de perigo, nosso excludente, é estado de necessidade. Fácil, né? O animal agiu por instinto, cria uma situação de perigo, estado de necessidade. Eu sacrifico o cachorro, que é um bem jurídico, que é defendido, que é protegido, Lei de Crimes Ambientais, artigo 32, Lei de Crimes de Maus Tratos. Sacrifico, então, esse animal para defender minha integridade física ou vida. Estado de necessidade. Mas se esse animal for atiçado por um ser humano, se o ser humano mandou atacar, o ser humano está utilizando esse animal como uma arma. Ao invés de ele usar uma faca, usar uma arma de fogo, ele está usando quem? O animal. Então o animal passa a ser um instrumento para uma prática, de uma agressão injusta. Opa! Se é agressão injusta, galera, a excludente mudou. Legítima defesa. Salva isso aí. Grava isso aí, que isso cai muito em prova. E é muito fácil, Ataque de animal.
Agiu por instinto, criou situação de perigo, estado de necessidade. Ataque do animal foi atiçado ou fomentado por um ser humano, passou a ser uma arma na mão do ser humano para uma agressão injusta, nosso excludente passa a ser legítima defesa. Fechou? Galera, então foi isso. Tema importantíssimo, tá? A gente foi aqui só nos detalhes, só naquela diferenciada para a sua prova, porque muita gente acaba pegando só o basicão ali das excludentes e acaba errando. Sebrasp e FGV são bancas muito boas, bancas doutrinárias, então você tem que entender com um pouquinho mais de profundidade esses tópicos. Mas se você está fazendo seu caderno, se você estudou antes, resolveu as questões aqui e tirou a dúvida nesses detalhes, cara, agora é só continuar revisando. Próximo encontro nosso, a gente vai tratar de culpabilidade e erro. Ou seja, são dois encontros muito importantes, tá? Toda vez, toda segunda, 20 horas, a gente tem um encontro aqui. Então, ó, já entra aí no grupo, o QR Code está aí, já entra no nosso grupo lá de avisos de estudo, que a gente sempre manda o link das aulas, a gente manda material gratuito, tá bom? E, inclusive, se você quiser fazer parte do meu curso 2026 ou fazer parte aqui da nossa equipe Parabelo. Galera, se você está estudando para concurso, você vai dar um salto, vai para outro patamar, tá? Vai sair da manada aí e realmente vai passar a ser competitivo, competitiva. Beleza? Galera, então é isso. É um prazer sempre estar com vocês. Bons estudos, acreditem, tá? Eu sempre falo, eu tenho o maior orgulho de vocês que resolveram mudar de vida através dos estudos. Tudo que eu tenho, eu conquistei através dos estudos e eu tenho certeza que isso vai acontecer com você também. É só questão de tempo, disciplina e constância. E um pouquinho de paciência, né? Vamos junto. Qualquer coisa eu tô lá no @DeltaVitorFalcão. Vamos pra cima.